Fala galera Smart, boa tarde, 5 de janeiro, segundou e minha primeira live com vocês em 2026. Feliz 2026 para todos, galera. Que seja um ano aí, ó, de muita prosperidade, muita saúde. Vamos que vamos, compartilhem a live. Live de segunda com Leiloaria Smart, com Lucas Andreata. Vamos que vamos. Cabana Diamond Mall, boa tarde. Consultoria Bittencourt, boa tarde. Energiciclo Solar, boa tarde. Márcio Ferreira, boa tarde. Paulão Costa, boa tarde. Raul da Espanha, boa tarde. Feliz 2026, Paulo. Bom dia, Giovana. Vamos chegando, galera. Seguinte, primeira live de meio-dia 37 de 2026. Como vocês sabem, de segunda a sexta-feira a gente traz aqui meio-dia 37 temas do mundo dos leilões com convidados. Ó, segunda-feira temos o Lucas Andreata da Leiloaria Smart. Sempre a gente analisa imóveis de leilão, ensina vocês a aprenderem a avaliar ao vivo aqui junto com a gente, sempre com casos reais. Eu e o Lucas vamos trazer hoje 2 casos que estão indo a leilão, inclusive um leilão que parece uma oportunidade, é daqui 3 horas e vale a pena vocês olharem porque ele é a primeira praça. Pouca gente analisou esse imóvel porque ele é a primeira praça, então pode ser que você inaugure o ano arrematando sozinho, tá bom? Então segurem aí. Terça-feira, live com a Thaisa da Smart Cred. Quarta-feira, live sobre assessoria em leilões com Marcela Carilho. Quinta-feira, gente, lives com Guaracaixa. Então fiquem com a gente aqui essa primeira semana de 2026 de fato, ok? Um ótimo 2026 para todo mundo, muita prosperidade, muita saúde para vocês e para a família de vocês. Um homem entrando na live, a gente já começa aí a adentrar para os imóveis que a gente vai analisar com vocês. Fala, Lucas, bom demais? Oi, Pedro, tudo bom? Feliz 2026. Vamos que vamos, começando aí a primeira live de dia útil de 2026 agora, para arrematar imóvel, né? Perfeito, Lucas. Vamos que vamos com toda energia. Feliz 2026 também para você, família. Lucas, nós estamos animados aqui. Como sempre, a gente vai fazer o quê? Aquela análise completa de imóveis reais que estão indo a leilão no site da Leiloaria Smart e que serve tanto para as pessoas que estão nos acompanhando olharem esse próprio imóvel, talvez até virem a entender que esse imóvel vale a pena e até tentar arrematá-los, ou as pessoas aprendem aqui junto com a gente nessas lives como garimpar, como avaliar o imóvel. Inclusive, gente, deixei um recadinho fixado aqui embaixo, tá? Digitem avaliação para receber um mini curso grátis de avaliação, tá bom? Vai chegar no inbox de vocês depois dessa live, você preenche lá e recebe esse mini curso. É um curso mais completo do que a gente faz aqui na live. Na live a gente faz aqui rapidinho, mas lá a gente vai fazer o que a gente faz nas lives aqui e algo a mais. Então não deixem de digitar avaliação. Outro detalhe, tá? Antes que a gente inicie, que eu passo a palavra para o Lucas. Essa live, gente, não fica gravada, tá, no perfil da Smart Leilões. Sabe onde que ela fica gravada? Fica gravada lá no perfil da Leiloaria Smart. O pessoal baixa e sobe ela lá até mais tarde. Então, sigam o perfil Leiloaria Smart, que depois, se vocês quiserem rever essa live, se vocês quiserem acompanhar, vai estar lá. Não vai estar no perfil da Smart Leilões. Lucas, vamos que vamos. Diga aí quais são os imóveis, o que você quer passar de recado pra gente? Boa, Pedrão, é isso. Começar primeiro lembrando o pessoal, tem muita gente que acha que os leilões eles só acontecem, só encerram no final de janeiro e fevereiro, porque muitas pessoas fazem um link com o leilão judicial. Né? De fato, pessoal, existe o leilão, a gente sabe, é judicial e extrajudicial, né? Os leilões judiciais, de fato, eles têm que respeitar o calendário do recesso forense, né? Então, os leiloeiros, as casas de leilões não podem encerrar leilão quando tem o recesso forense. O recesso forense ele acontece do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, é por isso que vocês não vão ver encerramentos de leilões judiciais até durante, né, esse recesso que se encerra no dia 20 de janeiro. Mas, enquanto isso, Pedro, algumas pessoas aí, eu vou falar assim, dormem no ponto, né? Por quê?
Os leilões extrajudiciais, seja leilões de estoque, leilões de banco, leilões da alienação fiduciária, eles acontecem normalmente, respeitam os calendários, os prazos, os dias úteis. Inclusive, essa semana, nós temos leilões de estoque se encerrando. Esta semana, que já é a primeira semana de 2026, nós temos leilões da alienação fiduciária se encerrando. E muitas pessoas ainda estão no clima da praia, curtindo água de coco, caipirinha, que é normal, é bom também. Mas quem já está um pouco mais antenado sabe que já pode começar a ir fazendo a arrematação, tá? Então, dito isso, a gente está com duas oportunidades para essa semana, Pedro. E aí eu gostaria de perguntar para você, né? Temos uma casa em São José do Rio Preto, primeira praça e segunda praça, que é a alienação fiduciária. E nós temos aqui, selecionamos para a live também uma casa em condomínio também, no interior de São Paulo, de um leilão de estoque. Qual deles você gostaria de começar pela análise? Ó, eu vou querer começar, já abri aqui, quer ver? Não gravei a cidade que era. É o de São José do Rio Preto. Vou começar com ele, Lucas, sabe por quê? Bora. Porque ele vai ter, gente, daqui 2 dias a segunda praça. Só que se você quiser arrematar ele baratinho, você tem que arrematar ele hoje, daqui 2 horas, tá? Leilão de primeira praça daqui 2 horas. E por que arrematar na primeira praça? Porque nesse caso primeira praça está muito mais barata, muito mais atrativa do que a segunda praça, e eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Então, vamos que vamos, já vou até. Você quer mostrar o caso específico, Lucas, e depois eu começo a destrinchar? Bora, vamos fazer isso? Eu vou até compartilhar a tela aqui. Para o pessoal de casa ainda, quem ainda não conhece a plataforma aqui da Leiloaria Smart, deixa eu abrir aqui a nossa página inicial. Opa, tá aqui, tá? Então essa é a nossa plataforma da Leiloaria Smart. E já vamos direto, então, pessoal, sem enrolação, pegar esse primeiro caso que o Pedro falou aqui, ó. Vamos por estado, São Paulo, cidade, São José do Rio Preto, pesquisar, tá? Já vamos fazer essa pesquisa aqui, ó. Nós temos 2 imóveis em São José do Rio Preto. Mas o imóvel que nós estamos falando em questão é esse imóvel aqui, ó. É um leilão de alienação fiduciária, que eu vou abrir uma nova aba ele aqui. É esse imóvel, pessoal. Quem quiser acessar de casa e acompanhar da live, tem muitas pessoas que gostam de fazer isso, então segue esse caminho. Ou se você digitar aqui leiloariasmart.com.br barra imóvel barra 1315, a gente também já vai cair direto na página desse imóvel. Pedro, esse imóvel é curioso, né? Por quê? A gente bate o olho aqui, de fato, no imóvel, a gente sabe que São José do Rio Preto, eu conheço, tem alguns familiares lá, inclusive já passei há anos atrás, Réveillon, em São José do Rio Preto, uma cidade grande, cidade boa, uma cidade próspera, né? A gente vê aqui que é uma casa de 274 metros quadrados, bacana, aqui eu vou deixar para você depois mostrar um pouco mais das fotos, do laudo, mas o que chama atenção para a gente aqui é o seguinte, a gente olha aqui e fala, ó, a primeira praça do imóvel se encerra hoje às 15 horas por R$ 161.000 e a segunda praça se encerra no dia 7, que é quarta-feira, por R$ 231.000. Então, a primeira pergunta que a gente recebe aqui na Leiloaria Smart é, o pessoal não cadastrou errado? Não está invertido? Não tá, pessoal, não está invertido, tá? E o Pedro vai explicar para vocês já já. É um leilão com 1.852 visitas, tá? Ainda sem habilitados, ainda sem lances, né? A gente não sabe se esse leilão será vendido ou não, porque algumas pessoas deixam aí para a última hora, né? De fato. E aqui tem um pouquinho das informações, né? Fala que é uma casa, um terreno localizado no lote 1, na quadra T do loteamento Jardim Buritis, na cidade de São José do Rio Preto. Fala da matrícula do imóvel. Ele já coloca aqui, a nossa equipe já colocou observação, a construção há uma casa construída não averbada em matrícula, a construção foi feita após a avaliação realizada no imóvel, por esse motivo ainda consta como terreno, isso aqui já me traz aqui um despertar, então será que foi avaliado só o terreno? Então isso aqui já me traz aqui até um ponto de atenção, e aqui ele fala que o imóvel ele tem uma área total de 273 metros quadrados, a gente consegue aqui localizar itens importantes, nós precisamos como edital, avaliação, matrícula do mesmo, e aqui nós temos o nosso mapa que mostra aqui qual região ele está localizado. Pedro, e agora eu vou trazer para você assim, o que você achou desse imóvel? Você vai fazer aqui a análise agora, aqui ao vivo na hora, você acha que é um bom investimento? Você acha que vale a pena aprofundar, mas tem que ser um aprofundamento rápido, né? Porque o imóvel vai se encerrar agora às 15 horas e dá seu parecer aqui para gente. Perfeito, Lucas. Gente, só de bater o olho nesse imóvel, você já deve identificar que vale a pena demais aprofundar nele.
Simplesmente por quê? Porque o valor da primeira praça não é o valor de mercado desse imóvel. O valor da primeira praça é o valor do lote. E vocês estão arrematando só um lote ali? Não, tem uma construção, tem a foto da construção em cima do lote. Então, você está arrematando pelo valor de avaliação do lote, mas o imóvel vale mais, tem uma construção em cima dele, tá? Então, muita gente questiona, igual o Lucas falou, alguns casos mais raros, a primeira praça ser mais barata que a segunda praça. Um fator que acontece bastante também, para a primeira praça ser maior do que a segunda, é quando a pessoa alienou o imóvel em garantia há pouco tempo, não pagou quase nada de parcela e começou a dever. Incide juros e multa, e o valor de primeira praça, de segunda praça, começa a valer mais do que o da primeira praça. Agora, esse é um caso clássico aqui, ó, tá? O que foi alienado foi o terreno, galera. E a lei de alienação fiduciária fala que, quando for alienado em garantia, o engenheiro deve fazer um laudo de avaliação e esse laudo vai dar o valor do imóvel. No caso, na época, o valor do terreno. Esse valor do terreno, ou o valor do TBI na época da consolidação de propriedade, deve ser o valor da primeira praça. A lei não abre margem, tá, para ficar reavaliando. Então, o valor da primeira praça é o valor da avaliação na época em que o imóvel foi, tá, que ele foi alienado. Na segunda praça, o valor da dívida. Então, a pessoa está devendo 231 mil, mas o valor de 261 mil ou é o valor do lote corrigido ou é o valor do ITBI, dos dois o maior, tá? Mas não é o valor avaliado com a casa. Se o devedor fiduciário comunicar ao banco que ele fez uma benfeitoria, etc, etc, até o que o banco poderia revisar, mas 99% dos casos as pessoas não comunicam ao banco que vão fazer a reforma. Então tem uma benfeitoria ali, mas o imóvel está sendo leiloado, tá? Sem avaliar a benfeitoria. E aí você vai ficar preocupado, vai falar assim, mas então eu sou responsável por pagar por essa benfeitoria, já que não está avaliado? Não. O banco tirou foto, mostrou ali que existe uma casa, você, terceiro, está comprando aquela casa não regularizada no leilão. Tá? Se por acaso for discutido benfeitoria pelo devedor, ele deverá cobrar do banco, não de você. Você está aqui, né? Inclusive está ali a foto de uma casa, tá bom? Então é isso que a gente vai mostrar para vocês. Qual que é talvez um porém que você pode colocar aí na cabeça dessa casa? É que ela não está com a construção averbada, tá? E aí você revender o imóvel sem construção averbada pode? Pode, dá para fazer e já fizemos. Agora, talvez você não consiga financiamento, aí vale a pena regularizar o imóvel. Agora, você vai ver que na rua existem vários imóveis iguais. Então, regularizar essa casa também vai ser uma tranquilidade. Vou virar minha tela aqui para vocês e aí a gente começa a destrinchar. Lucas, qualquer coisa vai me interrompendo aí. Beleza, vamos que vamos. Vamos então. Galera, ó, tá aqui, só temos a foto da fachada do imóvel. Imóvel casa 322, ó. Casa 322, tá? Oficialmente não vai ter isso na matrícula porque não está averbado, tá? Aqui falando, ó. Não averbada, a equipe da Leiloaria Smart já colocou para vocês. A gente pode colocar aqui, ó, abrir edital, abrir avaliação e abrir matrícula. Esse imóvel é uma alienação fiduciária da Virgo Companhia de Securitização, galera. Então, é um leilão de primeira e segunda praças obrigatórios e o valor da primeira praça é o valor da avaliação. Eu não vou nem, por enquanto, para o edital. Já vamos já no laudo de avaliação, que vocês vão ver, gente, ó, tá? Tá aqui, ó, a foto do loteamento ainda virgem. E aí, aqui, ó, a análise, tá? No final das contas, tá aqui, ó, tinha o avaliador simplesmente pegou, tá? A tabela da loteadora e pronto, os valores ficaram de acordo aqui, ó, com a tabela do loteamento. E olha aqui os valores dos lotes. 105 mil, 130 mil, 105 mil, ó, 140 mil, 105 mil. Então, gente, no mínimo, 105 mil reais, Lucas, um lote. E isso era uma tabela de 2000 e
2000. 2024 foi feito o laudo, a gente não sabe se atualizaram, mas tem pelo menos 1 ano e meio a 2 anos esse laudo, tá? Porque as casas são de 2023, eu já vi aí nas fotos do Google Maps. Então, 105 mil avaliado lá em 2023, Lucas. Só o terreno por 160, por 60 mil a mais, o pessoal está levando uma casa construída. Tem como não valer a construção esses 60 mil, Lucas? Difícil, né? Difícil, né, Pedro? A gente sabe, a gente fala muito aqui nas lives, né, de custo unitário básico, né, que é o de CUB, né? Hoje, se eu quiser reproduzir essa casa de 200 e, vamos ver aqui a variação, 274 metros, vamos avaliar aqui. Mas se eu tiver que reproduzir essa casa hoje, Não, quanto não. eu gasto 274 eu desconfio que seja o lote, né? o lote. Perfeito, Pedro. Obrigado pela correção. 274 metros é o lote. Então, se a gente analisar essa casa, que não é um sobrado, né, mas ela é uma casa térrea, né? Se a gente olhar depois pelo Google Maps, fazer uma área aproximada visualmente, quantos metros quadrados de área construída tem dela, né? E depois multiplicar por um custo unitário básico de construção, lembrando que o CUB, ele é só a construção, não é o terreno, né? Então, sim, eu não gosto de afirmar nada em live, mas me parece ser super interessante esse imóvel. Perfeito, Lucas. Nós vamos tentar localizar esse imóvel também em loco, tá? Mas como a gente falou, ele é só um lote, então a gente não tem a localização exata dele. Mas vamos lá, então já analisamos o laudo, vimos que 105 mil reais há 2 anos só o terreno. O terreno já se valorizou, mas está aqui 161 mil reais. Então, gente, essa casa construída, vale muito mais do que 60 mil, né? Vamos colocar aí que foi uma casa de 100 metros quadrados, aí a 2 mil, né? Um baixo padrão, se for um baixo padrão, só aí já daria mais 200 mil, tá? Sendo que, aí você vai falar, pô, Pedro, mas não é o valor do terreno corrigido a primeira praça? Não necessariamente, é o valor do terreno corrigido ou o valor do ITBI. Provavelmente esse 161 mil é o valor do ITBI na consolidação, tá, gente? Porque o valor corrigido depois de 2 anos não ia chegar a dar 60% de correção. Então, provavelmente esse é o valor do ITBI. Vamos lá agora para edital. Edital, o que que a gente sempre faz, galera? A gente dá um Ctrl F e a gente digita débitos, débito. E a gente vai analisar a responsabilidade de débitos. Vamos lá. Os débitos fiscais de natureza imobiliária vinculados ao imóvel em questão, bem como as despesas de natureza condominiais vencidas até a data do leilão, serão integralmente assumidos pelo vendedor. Após a data do leilão, o comprador responderá por tais débitos. Olha que legal, gente. Então, um leilão que vai daqui 2 horas, você não tem que se preocupar em sair correndo atrás de débitos de IPTU e condomínio, porque o vendedor está assumindo esses débitos, caso existam. Ele já colocou aí no valor das praças, ele está assumindo, tá bom? Então, tá aí, tá tranquilo. Não, não vai precisar preocupar nem com o IPTU, nem com condomínio. Ele também não é um condomínio, então não teria. Mas não vai se preocupar de ter que correr com o IPTU. Isso aqui é essencial, tá? Para a gente procurar no edital. O resto, vou falar a verdade para vocês. Tem aqui algumas questões, de prazo de pagamento, etc. Mas é mais perfumaria, né, Lucas? Tem alguma outra questão importante para ver nesse edital, assim, importantíssima, digamos? Não, de bate pronto não, Pedro, né? É lógico, tem que ler o edital, mas é o edital padrão, é o leilão da alienação fiduciária padrão. Eu acho que o ponto principal você já analisou, que a gente já bateu o olho, que é os débitos serão quitados até a arrematação, e já temos a ciência que foi avaliado o lote, tem uma casa e essa casa não está verbada na matrícula, né? Depois fica para o arrematante fazer essa legalização, eu falo assim, da construção na matrícula, ou não também, né? Isso. Não é, quando a gente fala, gente, uma construção é irregular, vocês às vezes ficam de cabelo em pé, falando assim: nossa senhora, é irregular, está parecendo que você está cometendo um crime. Não, a construção não ser regularizada, ela tem ali algumas questões com a prefeitura, você deixa de conseguir vender o imóvel financiado, mas ela pode ser habitada, ela pode ser revendida. Tá bom? Então, aí não é tanto um bicho de 7 cabeças, tá? Vamos voltar aqui agora, vamos ver a matrícula do imóvel. Ó, a matrícula do imóvel está falando lá, ó, lote 1 da quadra T, situado no loteamento denominado Jardins do Buritis. Aqui das
confrontações, que no final das contas, olha lá, ó, fala, ó, a área total de 273 metros, então é a área de terreno 273 metros. Aí o que, que você faz numa matrícula usual dessa? Ó, ela foi. Você vai procurar para ver se tem área construída averbada ou não. A Leiloaria Smart já viu que não tem, mas você, em geral você tá, verifica e verifica se a consolidação de propriedade foi feita certinho. Ó, fulano vendeu para ciclano em 2020, alienou fiduciariamente para Rodobens Incorporadora em 2020, gente. Então, alienou para Rodobens em 2020, depois a Rodobens passou os direitos, só cedeu os direitos do crédito. E aqui, ó, vamos ver, em 2025, fevereiro de 2025, consolidou a propriedade em nome da Virgo Companhia de Securitização. Então, gente, tá? É uma avaliação de 2020, foi quando alienou, então foi feita a avaliação do imóvel em 2020, e aí agora foi consolidado em 2025, tá bom? Não tem construção averbada. Então, terreno, lote, ok? O que, que você está aí com isso? Você está pegando um imóvel subavaliado na primeira praça, então ele possivelmente se torna uma oportunidade, igual eu e o Lucas falamos, e você tem depois que se vai analisar se vale a pena ou não, analisar se vai revender ele irregular, sem a construção regularizada, ou se vai valer a pena. Você contrata o engenheiro ou um arquiteto da cidade, ele já tem as manhas ali na prefeitura para aprovar o projeto, regularizar. Provavelmente, inclusive, parece que é um loteamento, Lucas, que as casas são todas iguaizinhas. Então pode ser aí que, inclusive, já tenha projeto na prefeitura, só não tenha a baixa de construção ainda, ou só não tenha sido levado a registro, tá, galera? Então, matrícula já lida, edital já lido e laudo lido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar identificar o imóvel. Ó, no próprio site da Leiloaria Smart, já fica aqui, ó. Antes, deixa eu atualizar aqui, vamos ver. Ele fica assim, ó. O mapa fica fechado aqui, tá bom? Se você clicar, aí aparece um ponto vermelhinho. Tem gente que não sabe disso, mas se você clicar, aparece um ponto vermelhinho. Aí você vai fazendo zoom, fazendo zoom. Beleza. E aí, o que que você faz? Deixa eu só até ver um negócio aqui, se tem skin nesse lote. Situado nessa comarca, ah, confrontações pela frente, mede tanto, pela rua projetada. O nome de rua projetada não vai ajudar a gente. Bom, mas aqui no ponto que a Leiloaria Smart colocou, você pode pegar esse boneco laranja e pode jogar o boneco e ele vai para a rua. Aí você fala assim, não, mas aqui fica pequenininho de ver, fica ruim. Aí você pode clicar aqui ó, em ver no Maps, tá, gente? Vocês vendo no Maps, vocês conseguem enxergar aqui já as casas. Olha aí, o estilinho de portão é igual, é a mesma casa? Possivelmente não, que é o número 400. Aí vão para o lado esquerdo, vão ver ali, ó, 440. Então, em tese, é para o lado direito. E aí, tá vendo que tem uns lotes vagos, né? E as imagens são de agosto de 2023, Lucas, ó. Então a gente sabe, pode ser que tem o quê? 2 anos e meio aí, pode ser que tenha sido construída uma casinha e não estejam nas fotos ainda. É porque Tá? deu para ver, Pedro, que Hum, do laudo de avaliação que nós abrimos, né, deu para ver que praticamente o loteamento tinha sido iniciado, praticamente não tinha casa nenhuma. E já isso. olhando essas imagens agora e depois a imagem satélite, você vê que visualmente, né, esse bairro ele falaria ali 50% ou mais já construído. E isso de acordo com as imagens de 2023, ou seja, isso mostra que em pouquíssimo tempo esse loteamento ele avançou, né? Você vê que questão de menos de 5 anos, né? A maioria, ou seja, mais de 50% dos lotes já tem uma construção. Para mim, isso é um bom sinal de avanço na região e provavelmente de liquidez também na hora da venda. Perfeito, Lucas. Galera, então é o seguinte, tá? Nós não conseguimos achar a casa, tá? Pelas fotos do Street View. Por quê? Porque as fotos do Street View tem muito lote vago, é foto de 2 anos e meio atrás, e já pulou aqui, ó, para 340. Não é, deixa eu ver aqui, ó, 322. Opa, então pera aí que dá para vir mais um pouquinho para cá. 322.
Ó, esse aqui, tá? Provavelmente, Lucas, tudo indica que a casa está aqui, ó. Nesse terreno aqui, tá, gente? Porque aqui já é 340. Aqui tá sem numeração, mas é um lote de esquina. E vou ao trabalho de Sherlock Holmes, hein, gente? Agora, esse terreno, esse imóvel, vocês veem que ele não era de esquina, Lucas, ó. Que ele tinha aqui um terreno ao lado. Então, gente, trabalho de Sherlock Holmes, tudo indica que seja aqui. Ah, então vou desistir de ver ele por satélite? Não. Você pode pegar e jogar esse endereço aqui no Google Earth, tá? Para você tentar ver ele por satélite, tá, gente? Então, ó, vamos jogar ele aqui no Google Earth. Vamos fazer tudo junto. Qual que é o nome da cidade aqui mesmo? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Pronto. Até vou Ó, dar até uma outra sugestão, Pedro, para o pessoal de casa também, né? Nessas situações, o que a gente faz também? É lógico, tem que ser, não dá para fazer aqui na live. A gente vê na matrícula se já foi considerado o número de IPTU prefeitura. E a gente puxa o número da prefeitura, que muitas vezes na guia da prefeitura mostra lá já também a cobrança não só do terreno, mas também de área construída. Tá? Então, muitas vezes também pegando o número do contribuinte na matrícula e acessando a prefeitura, e se conseguir puxar a informação, algumas vezes já consta a área construída pelo carnê do IPTU, tá? Pode ser uma alternativa. perfeito. No caso aqui, a foto entregou para gente que o número da casa que ainda não está regularizado na matrícula é 322. Essa casa aqui a gente já identificou que é a 340, para cá é 400. Então a gente está procurando a casa de número. Falhou a memória aqui, deixa eu ver. Opa. Ah, casa de número 322, e a casa ali é 340. Beleza, então vamos lá. Ó, vocês vão vir aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, ó, de reloginho, tá? Nesse símbolo de relógio e vocês vão pegar, clicar nele, que aí vocês vão ver fotos históricas. Acompanhem aqui, vão ver esses lotes, ó, lote vazio, lote vazio, lote vazio, lotes vazios. Acompanhem aqui pra gente ver se vai mudar, tá? Não fiz ainda, hein, gente? Ó. Aí você arrasta para trás um pouquinho e depois vai. Ó, continuam todos vazios. Quem faz ao vivo, ó, não, última foto é de outubro de 2025. Continuam todos eles vazios, tá, gente? O que a gente pode pegar então? Não acertamos aqui, não conseguimos localizar. Se alguém conseguir localizar aí, estiver fazendo junto com a gente, ótimo. O que a gente pode identificar, Lucas? Que a casa padrão parece, ó, olha aqui. A casa padrão é só isso aqui, ó. Você vê que dali a última pessoa fez uma extensão atrás e tal. Então, a gente pode chegar e tentar medir a casa, gente. Vocês não querem fazer uma estimativa de área construída? Medir a casa, tá? Ver se a casa aí tem a área que vocês, né, para vocês multiplicarem. Tá vendo? Tá parecendo uma casa aqui de uns 70 metros quadrados, Lucas. Vocês podem clicar com o botão direito, tá? Ó, clicar, na verdade, clicar nessa reguinha aqui em cima, ó. Clica nessa reguinha, tá? E mede. Ó, você pega os vértices aqui e mede, ó. Ó, vamos ver. Se fosse ser só isso aqui a casa, ó. Ah, eu tô medindo, tem que pedir polígono. Pronto. Bom, ó. Cheio dos detalhezinhos, ó, mas ó, tá aqui. Puxa mais um pouco, porque eu não fiz o desenho certinho. Aí, ó, pior que tá dando 77, mais ou menos, é o que eu falei. Tá, gente? Aí o Lucas estava querendo fazer uma hora o método lá de multiplicar pelo cubo, Lucas. Agora você pode fazer o método aí, multiplicando pelo cubo, que dá uma noção. Aquela hora você ia calcular multiplicando por quanto? Depende, Pedro, assim, vou precisar ver a tabela e o bloco, mas eu acho que imagino eu que pelo menos é 1.800, 2.000 metros quadrados ali, que eu acho que eu considero conservador, porque não adianta pegar cube de médio, alto padrão, que a gente não sabe o padrão da casa, mas vendo a tipologia dos vizinhos, eu colocaria ali, para ser conservador, acho que R$ 2.000, 1.800 para reproduzir. E você? Perfeito. Aí vamos colocar 70 mil vezes 70 metros vezes 2.000, daria R$ 140 mil, gente.
tá? Só de construção, tá? Pode ser que seja maior. Eu peguei a menor casinha ali, que pode ser que o construtor entregue daquele jeito. Então, 140 mil, mais 161 mil de 120 mil de terreno e tal, vai dar aí 260, 280 mil por baixo, só fazendo custo de produção e estimando uma casa minúscula, tá bom? Aí o que a gente faz também? A gente pode chegar e pode encontrar amostras, tá? Na região. Então, o que a gente faz? A gente joga, ó, bota aqui, ó, Casa Jardim Buritis, que é o nome do bairro, São José do Rio Preto no Google. Você encontra vários anúncios, gente, ó. Viva Real 24 imóveis, Zap 10, aí tem Chaves na Mão 7 casas. Aí a gente começa a ver os imóveis aqui, ó. O que vocês podem fazer? Podem chegar, ó, 270. Casa de 64 metros, ó, 270 mil, Lucas. Provavelmente uma casa do mesmo tipo ali. Vamos ver aqui, ó, 255. Vamos ver. Ó, essa casa aqui tá igualzinha, só que qual que é o detalhe dela? 111 mil. Aí você vai falar assim, nossa, aqui ó, tá tampando o valor, 111 mil. Você vai falar, nossa, mas que é isso? Provavelmente alguma outra casa que já foi leiloada antes, tá? E que foi leiloado por esse valor. Então, esse valor aqui é um anúncio, tá? Da própria Leiloaria Smart ou de outra pessoa que trabalha com assessoria. Olha aí, também anúncios, tá? Da casa por 106. Vamos clicar para a gente ver, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Tá? Esse de cima, Pedro, é um da própria Leiloaria Smart também. Esse 111 é o outro imóvel que nós temos também em São José do Rio Preto, que é do mesmo credor também, que já consolidou. Perfeito. Olha aí, galera. O que a gente estava falando? Olha o loteamento aí. 100 mil, 110 mil, tá? Então, ó, 155 mil. Então tá aí. Agora, olha aqui, o Lucas. Por acaso, o mesmo formatinho de casa aqui, ó. O mesmo formatinho de casa em L, anunciado aqui, 205. Ó, vamos ver aqui. 55 metros, casa à venda, no Jardim Buritins, imóvel com 3 dormitórios. Liguem lá, galera. E olha, peraí, esse imóvel aqui está à venda mesmo por esses 200 mil ou já saiu? Ah, não, esse era o valor antigo, tá? Esse valor eu não consigo mais, esse valor agora é tanto. Não, ou não, vira e fala assim, não, tá à venda por 205 mil. Aí você fala assim, opa, peraí, 205 mil, aí já é um baixo preço, né? Eu vou comprar por 160, eu consigo ter lucro revendendo por 205 mil? Não. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar nessas 2 próximas horas, vocês vão ligar para aquelas pessoas que anunciaram imóveis e que não seja a própria Leiloaria Smart, outros leiloeiros, e vão confirmar se casas ali na região, né, por volta de 60 metros, etc., se elas estão à venda com eles, por quanto que eles estão vendendo, como é que está o mercado. Isso aqui pode ser um anúncio antigo ou não, ou pode ser um anúncio novo e não valer. Olha aqui, 230 mil reais, vamos ver, 260 mil, mas já pintaram aqui mais bonitinho a casa. Ó. Mas é o mesmo tipo de casa, Lucas, olha lá, ó, 260 mil, 55 a 60 metros quadrados, ó. Mesmo padrão, né? De casa, de construção. Dá pra, Mesmo dá pra ver que padrão. Aí, gente, tá vendo? Vocês clicam, vocês conseguem ver a imobiliária, tá? Então, ó, o que acontece? Minha análise, Lucas, pelo custo de reprodução, pelo valor aqui, tá? Médio, é que esse imóvel vale aí uns 260 mil. Ah, mas tem um anúncio dele de um similar por 205 mil. Quando o anúncio é muito distorcido, assim, pode ser que seja um valor antigo, pode ser que tenha alguma pegadinha. O que você faz? Você vai lá e liga para ver, para confirmar se esse imóvel vale 205, se ele vale 250. Se valer 205, pula fora. Se valer 260, tem 100 mil de diferença aí, começa a valer a pena. Não é isso, Lucas? exatamente, Pedro. Ou seja, tem que fazer um trabalho que, naturalmente, dá mais uma olhada, dá mais uma investigada, mais uma mapeada, né? Mas você vê que só pelo valor do lote é um leilão que, para mim, parece ser atrativo. Leilão da alienação fiduciária, ou seja, tem segurança pura na arrematação e na primeira praça. Essas fotos aqui, eu até estava conversando com a equipe, essas fotos foi enviada pelo próprio credor, tá? O próprio credor quem informou para a gente, para a leiloaria, foi, pessoal, quando eu fiz
a avaliação era só a avaliação na época do contrato era só um terreno, mas eu já verifiquei em loco que lá tem uma construção, né? Ou seja, essa informação ele veio, inclusive, até do próprio credor, tá? Ou seja, que ele já está ciente dessa situação. Agora é fazer, cada um, a gente fala, cada um fazer as suas contas, analisar e se achar interessante uma boa arrematação, encerra às 15 horas, dá tempo ainda de fazer essa refinada, essa análise expressa e a arrematação. Lembrando que perguntaram aqui na live, Pedro, método de pagamento, né? Para esse imóvel da alienação fiduciária, somente à vista, tá? Normalmente, a alienação fiduciária é somente à vista, tá? Não é via de regra geral, tá? E também perguntaram, aqui agora preciso voltar nos comentários, se tem como comprar leilão de imóvel financiado. Tem, né? Este caso não, tá? Mas tem sim como comprar imóvel financiado, só que aí tem que ler o edital, pessoal. Cada edital é uma regra, né? Inclusive, o próximo imóvel que nós vamos analisar, que é o imóvel de estoque, né? Que é o estoque já do banco, a instituição financeira já consolidou. O próximo imóvel também a gente vai olhar o edital. Muito provável a condição dele vai ser à vista também financiado. Lá no edital ele explica as condições de financiamento, quanto de entrada, qual a quantidade de parcelas máximas e etc. Mas, voltando para esse imóvel de São José do Rio Preto, a primeira praça, que é a praça mais atrativa, vai se encerrar agora às 15 horas, ou seja, dá tempo ainda de fazer uma análise expressa, quem não tinha se atentado a esse imóvel. O pessoal comentou aqui na live que já tinha analisado esse imóvel, estava analisando. Não sabemos se será vendido ou não, porque a gente analisa, pessoal, imóveis reais com encerramentos que vão acontecer. Ou que vai acontecer nessa semana, ou na semana que vem, ou daqui, nesse caso, que é daqui 2 horas, né, Pedro? Mas essa aqui já está bem próximo. É claro, não analisamos antes, devido aí todas as épocas festivas, né, Natal, Ano Novo, mas a gente sabe que tem muitas pessoas aí que já estão de olho nos imóveis e deixam para se habilitar. Inclusive, tem gente que se habilita antes, dá o lance antes, tem gente que gosta de segurar a habilitação e o lance também, né? Para evitar, Perfeito. acreditando que vai evitar uma eventual Ó, disputa. primeira praça, que é a praça que é atrativa, a segunda praça não é boa, daqui 1h44. Então, façam isso. Vocês têm 1h30 para fazer a análise, gente, e já vão habilitando, se for o caso, tá? Mas façam sua própria análise para ver se vale a pena. E aí, tá? O Leonardo Rios Dias perguntou aonde que eu vejo esse imóvel. Dentro do site leiloariasmart.com/imóvel/1315, que é o número do imóvel. Então, você filtra lá pela cidade do imóvel, São José do Rio Preto, que vocês acham o imóvel, tá, gente? Então, aí tá aí um imóvel que possivelmente é aquele tipo de imóvel que é uma pérola. Por quê? Porque ele está indo no valor atrativo na primeira praça e não no segundo. A maioria das pessoas, Lucas, filtram, até se o agregador de imóvel, né, dá a possibilidade de filtrar a primeira e segunda praça, a galera só filtra a segunda praça e esquece que existem pérolas, inclusive às vezes por isso que é pouco disputado, pouco visualizado, porque a galera nem olha o valor da primeira praça. Pessoal, vamos agora para esse imóvel aqui, ó. Esse sim, o imóvel aqui, ó, de mais alto padrão, Varja Grande, a Paulista, uma casa de condomínio, ó, bonitinho, já tô vendo banheira, piscina. Conta um pouco desse imóvel pra gente, Lucas. Boa, Pedro. Esse imóvel, pessoal, vou até mostrar aqui. Bom, o Pedro já está na tela. Esse imóvel é um imóvel de estoque, tá? Ou seja, a instituição financeira já fez o leilão obrigatório da lei da alienação fiduciária, a primeira e a segunda praça, e não vendeu. Não vendeu, a gente sabe o que acontece. Esse imóvel vira um ativo do banco, né? Vamos falar assim. E a gente sabe que nenhuma instituição financeira quer ficar com o imóvel, né? O objetivo deles não é administrar imóvel, não é vender imóvel. Eles querem, literalmente, eles querem recuperar o capital, porque a gente brinca, fala, eles não enxergam imóvel, nós arrematantes olhamos imóvel, oportunidades e ROI. Eles não, eles analisam números, né? Então, na verdade, eles querem números no sentido financeiro do papel. Então, eles querem fazer sempre o dinheiro retornar em forma de contratos, tá? Falado isso, né, então esse imóvel é um leilão de estoque, eles reduziram o valor já dele, tá? Porque eles não têm interesse nenhum, né? Como qualquer banco não tem, naturalmente, nenhuma empresa quer levar prejuízo, mas nenhuma empresa também, nenhum credor quer ficar com esse ativo estocado no seu portfólio de ativos, né? Ou seja, é um imóvel que a gente vê pelo padrão dele, é uma casa de condomínio, eu considero ali um alto padrão, tem uma piscinona grande, bonita, e ele é possível você comprar, Pedro, já vou falar aqui as observações que eu acho mais interessante do imóvel, além dele como um todo, né, fisicamente falando, mas é que esse imóvel se permite pagamento financiado, né? Então, ou seja, aqui já abre uma outra oportunidade para quem gosta também de fazer, a gente fala que é a alavancagem, fazer o giro colocando menos capital, ou seja, então vamos fazer a análise que o Pedro fala, se a vista for interessante, financiado, então ele fica mais interessante ainda, tá?
Perfeito, Lucas. Ó, tá aqui, tá? Finalzinho da página a gente sempre coloca, gente, forma de pagamento, tá? No edital tem, mas a leiloaria coloca no final da página. Esse aqui aceita, além de à vista, financiado com essas condições aí. Qual que é, Lucas? Já sabe de cabeça aqui? Já tá, Pedro. São 40% de entrada nesse caso, tá? E o saldo em até 180 parcelas, tá? Lembrando, pessoal, que em alguns casos ainda, talvez a gente pode tentar conversar ali com o credor a redução para 30% de entrada ou até um pouco menos. Mas isso, é claro, não é garantia para quem quer arrematar no leilão, a condição é essa, tá? Mas é um imóvel que a gente acha aí que em alguns casos já vimos uma pequena redução da entrada em base comportamental desse credor, tá? Perfeito, galera. E aí, para quem é investidor, por mais que o horizonte é 180 parcelas, juros aqui 1,19 mais IPCA, a ideia é revender, tá? Com 6 meses, uma casa dessa tá pronta, tá? Então, você paga juros só de 6 meses, tá? O imóvel continua sendo atrativo, tá? Se ele é atrativo à vista, ele continua sendo atrativo. Lucas, posso começar a análise aqui? Manda bala. Vamos ver o que você acha desse imóvel, né? Esse imóvel já teve 1.947 visitas, temos um habilitado até o momento, e ele encerra daqui 2 dias, né? No dia 7, na quarta-feira agora. Perfeito. Ó, eu tô vendo até uma... O Fabrício, parece que está começando agora no mundo dos leilões, perguntou assim: e se esse imóvel tiver com invasor? Aí a galera já está respondendo nos comentários, falando: Fabrício, tem problema não, se tiver a gente tira ele de lá. E é isso, tá, Fabrício? Aqui quem sabe investir, quem é smartando, não tem medo de imóvel ocupado. O imóvel, se você se torna proprietário dele, não tem jeito. Você vai ter o direito de tomar posse dele por bem, digamos assim, ou por mal, seja amigavelmente, ou o mal é com uma ação de missão na posse, tá? Mas é algo que é pouco oneroso perto do desconto que você está tendo. É por conta de receios desses igual o seu que quem não entende, não estuda sobre os leilões, não tem coragem de arrematar. Quem é smartando coloca igual aqui, ó. O pessoal já coloca aqui, ó, Rosana Morato Leilões. Fabrício, se for invasor, tiramos igual. Não importa, vai ter que sair. É isso mesmo, tá, gente? Então não tem mistério, não. É desse jeito, tá? E aí tem gente falando assim, querendo entrar nas suas próximas turmas, mas não estou conseguindo. A turma da Smart não está aberta. Nós vamos abrir a nossa próxima turma no dia 27 de janeiro. Então se cadastre no link da bio da Smart, fique aguardando, tá? No grupo de WhatsApp, que aí você, assim que abrir, você vai receber informações em primeira mão. Vamos lá. Então, vamos abrir aqui já edital. Vamos abrir avaliação e vamos abrir matrícula. Edital, vamos ver aqui. Pronto. Edital, o que nós vamos fazer de novo? Nós vamos fazer o Ctrl F e digitar débito. Débitos tributários. Não foi possível localizar débitos tributários desse imóvel. O imóvel encontra-se ocupado. E débitos de condomínio, cadê? Serão de inteira responsabilidade dos vendedores eventuais débitos existentes sobre os imóveis até a data do leilão, exceto débitos de consumo, água, energia e gás. Opa, então o vendedor aqui também está assumindo, Lucas, débitos de IPTU e condomínio. Por mais que ele falou que não foi possível identificar, ele identificando ou não, ele falou assim: eu mato no peito. Eu mesmo pago. Vocês aí, arrematantes, se preocupem só em avaliar se o imóvel vale ou não vale a pena. É isso mesmo? Perfeito, Pedro. Hoje, assim, posso dizer que a maioria dos parceiros da Leiloria Smart trabalha nessa modalidade que é, eu vou pagar tudo até a arrematação, da arrematação para frente, naturalmente, o arrematante ele arca, né? São poucos casos aqui que eu vejo na Leiloria Smart que o edital ele diz não o oposto, mas que ele sinaliza no outro sentido que é, olha, fica a cargo do arrematante eventuais débitos, mesmo que antes da arrematação. E é claro, o arrematante tem que fazer essa pesquisa, né? Então, por isso a gente sempre fala, pessoal, leia o edital, mas hoje em dia, ler o edital, antigamente a gente via que parecia que era um bicho de 7 cabeças do edital. Hoje em dia a gente vê que o Pedro mostrando, aperta o Ctrl F de Find, localiza uma frasezinha ali, você já fica depois com o tempo. São tantas análises, tantos editais que a gente acaba vendo, analisando, que é super rápido e prático analisar essa informação, né, Pedro? Perfeito. Agora, por último aqui, eu vou digitar finanças para ver se aqui no edital tá falando olha lá, ó. Pronto, financiamento. Nem terminei de
De escrever já está aqui, ó. Observação 4. Financiamento com entrada de 40% e até 180 vezes de parcela, gente. Então, condições do edital vistas. Vamos agora, gente, para quê? Para a matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel já está aqui, ó. Valor de mercado, 1.700.000. Valor de venda forçada, 1.190.000. E, tá? Se vocês repararem lá em cima, aqui, ó, o credor já está vendendo, inclusive, abaixo do preço de avaliação forçada, né, Lucas? Está com 1.040.000, ou seja, 150.000 abaixo da liquidação forçada, que é 30% abaixo do valor de mercado. Tá aí o que é um bom indício de que o imóvel está descontado, Lucas. Como é para ação única, não aparece aqui X% de desconto, mas tudo indica que tem desconto na mesa, né? Só de abrir a avaliação, a gente sabe, pessoal, que as empresas que trabalham nessa modalidade, que é home equity, né? Elas fazem exatamente isso que o Pedro falou. Então, o que eles fazem? Eles vão emprestar dinheiro, pegar o imóvel em garantia. A gente sabe que a instituição financeira é extremamente conservadora. Então, o que elas vão fazer? Falar, ó, tudo bem, eu vou te emprestar dinheiro, mas eu vou avaliar o seu imóvel, né, que já é uma avaliação conservadora, em via de regra geral, 1.700.000, mas em cima da avaliação do seu imóvel, eu vou colocar um deságio aí de 30%, que é se eu precisar vender esse imóvel amanhã, né? Então eles colocam esse valor de 1.190.000, a gente já está falando aí de quantos mil reais aqui? 510 mil reais. E além disso, agora, como ele acabou não vendendo, não levando na função fiduciária, o que ele faz? Eles vão abaixando o valor até chegar uma hora que esse imóvel vai ser vendido. Porque, repetindo, não é interesse do banco ficar com imóvel em carteira. Eles querem pegar esse valor e transformar isso em novos contratos. E agora já está em leilão por 1.040.000, ou seja, um habilitado, e parece que é o imóvel. Agora o Pedro provavelmente vai entrar, não sei se o objetivo do Pedro é entrar na análise do imóvel, mas assim, a gente vai entendendo, pegando as informações, vendo indícios, e parece que é uma boa oportunidade. Uma casa de condomínio fechado, alto padrão. Eu gosto de analisar muito o método construtivo, né? Uma casa, você vê que ela é feita, batida em laje, a cobertura, né? Tem as esquadrias, dá para ver só nessa foto que o Pedro está olhando uma cortina bonita que vai lá do pé direito duplo descendo ali até a parte de baixo, né? Tem a varanda em balanço para colocar o seu carro ali debaixo da cobertura sem tomar sol, ou seja, que é um imóvel bom e interessante, mas todo mundo quer saber quanto vai dar de lucro, né? Se vai dar lucro e quando vai dar de lucro. Perfeito. E até porque tem que precificar bem. Por quê, galera? Porque pode ser que tenha disputa. Se tiver disputa, você tem que estabelecer o seu teto. O laudo de avaliação já foi feito aqui bonitinho, calculando o valor do metro quadrado de terreno, valor do metro quadrado de construção. Esse laudo, sim, já foi feito em cima de uma construção, tá, gente? Então, olha o que é legal também, tá? Ele parece, depois a gente vai conferir na matrícula, ele fala que ele não identificou a área construída na matrícula. Então, que ele mediu que dá 270 metros. Aí ele fez, olha aqui, ele fez um cálculo do valor, quanto é que vale, tá? Averbado, se a construção tivesse averbado, e o outro não averbado, tá aqui, ó, 1.316. Soma com o valor de terreno para dar os 1.700.000 lá que ele achou. Olha as amostras que ele achou na época, amostras tantos de imóvel construído, quanto aqui embaixo, ó, valor de terreno, por volta de 300 mil reais, gente. Então, ele chegou nesse valor de 1.700.000, tá? Bonitinho aqui, laudo feito, inclusive, ó, com o link, tá, das casas. Qual que é a ideia? Você vai conseguir abrir esses links? Provavelmente não, gente. Por quê? Porque são links com data lá da época de avaliação. Apesar de que a avaliação foi feita, Lucas, ó, tem pouco tempo. Então, a gente pode até tentar abrir aqui, ó. Foi feito em Talvez outubro de tenha. 2025. Mas se não, gente, acaba que os links vão ficando defasados, os imóveis vão sendo vendidos e tal. Então, o que que a gente faz? A gente pode até abrir aqui, ó. Mas a gente sempre joga o nome do condomínio, quando é condomínio, tá? E aí a gente acha os imóveis. Vamos lá. Vamos então ver aqui, ó. Ó, tá aqui. Olha aí, ó, uma casa bacana, tá? 260 metros, 1.600.000. Tá com a mesma cor da casa lá, hein, Lucas? Muitas vezes, gente, sabia que vocês encontram foto do próprio imóvel que tá aí no leilão? Ó, por acaso tem uma cortina aqui parecendo com pé direito duplo, hein, Lucas?
Estou abrindo a avaliação aqui. Vamos ver se de repente. Não, acho que pela Não. fachada foi É, quase. É. Essa foi da essa praça aqui, do lado ó. de fora. Isso, ó. Aqui não tem, são duas janelas com a cortininha. Então não é, mas o padrão, o mesmo condomínio, casa nova, é igual ali 260 metros, 270 metros. Então, gente, é uma casa aqui, ó, 1.600.000 que ela está indo, que ela está sendo vendida, né? Então, deixa eu só clicar aqui, deixa eu fechar. 1.600.000 que ela está sendo vendida. Vamos pegar aqui, ó, outra casa, tá? Ela está aqui sendo vendida por 1.780.000, 256 metros. Então, parece que é um tamanho aí mais ou menos padrão que o pessoal faz, ó. Tem Ô, Lucas, essa aqui agora tem o tal do pé direito duplo, hein? Na Essa tem. fachada. Olha, olha, eu tô doido para achar o próprio anúncio da casa, galera. Ó, vamos lá. Vamos ver. Ó, tá aqui. Vamos ver, vamos comparar para ver se é ou não é. Ó, tem essa fachada bem característica que a gente consegue comparar se é ou não o mesmo imóvel, pelo menos se tem aí a... Ó, não é. Quer Não dizer, é. ou isso aqui é o fundo. Isso aqui é o fundo ou isso aqui é a chegada da casa? Eu não sei. cre- É, Creio tá, que é a frente. Vamos ver. Não, essa é a frente. Essa é a frente. bom. Mas Mas muito então, gente, parecida. mais um imóvel parecido aqui. Vamos, vamos adiante aqui. Então, eu até perdi onde que eu estava aqui, ó. Opa, ah tá, das amostras aqui. Outra amostra numa casa aí tá parecendo um pouco mais velha, 1.400.000. Tá vendo que só a testada dela e o telhado já dá para ver que ela é mais velha. O telhado mais velho, etc. Né? Telhado colonial, né? Aquelas testadas. E aqui tá terrenos. Lucas, tudo indica então, cara, que vale aí seus 1.600.000 por aí, 1.500.000, como o próprio laudo do imóvel disse. Galera, o que vocês podem fazer? Vocês podem chegar aqui também, ó, Residencial San Diego, Vargem Grande Paulista, e aí vocês encontram várias casas no mesmo condomínio, não só as casas, tá, indicadas lá. A gente pode, ó, mandar ordenar pelos mais baratos, tá? E aí você vai encontrar aqui umas casas fora do condomínio e tal. E aí depois vão pegar aqui o padrão construtivo que começa a vir do condomínio semelhante, ó. Ó, vamos ver. Aqui já começa padrão semelhante, 1.250.000, 200 metros quadrados. Aqui é antiga, antiga, antiga. Ó, 1.290.000, 200, uma casa menor também. Essa casa ela é menor e ela é térrea, né? Ela não é, não são dois andares, né? O pessoal separa Isso. muito a questão quando é térrea e quando é sobrado, né? Isso, então aqui, ó, aí você já começa aqui, ó, 1.340.000. Aqui, ó, tem algumas amostras que estão no valor abaixo do valor ali que o avaliador pegou. Pode ser, gente, que tenha, de fato, então o que você vai ter que fazer? Ligar para corretores que têm habilidade nesse condomínio, provavelmente eles já até vão conhecer a casa, tá? O pessoal é assim, acaba já conhecendo. Aqui, ó. E aí vocês vão firmar a convicção de preço. Vale 1.300.000, vale 1.500.000, vale 1.700.000. E vão firmar convicção de preço. Ó, essa casa aqui tá bonita, ó. 270 metros. Também aqui, ó, também de um só. Tem que ver posição no condomínio, tá, gente? Tem condomínio grande que se você tiver o lote numa área do condomínio, a casa vale menos do que na outra área do condomínio. Então, tudo isso vocês têm que pegar a mão, o telefone, ligar, ó, para imobiliárias, ó, que trabalhem lá, ó, Pitali Imóveis, vamos ver aqui, Daiane Rodrigues Garcia, ó, vários desses aqui têm amostras semelhantes, que aí vocês vão chegando e vão ali, ó, entrando em contato com o pessoal. 1.590.000, ó, provavelmente são os lotes maiores, tá, gente? Então, Lucas, esse imóvel aqui já tá com gente habilitado. Já tá, é para que dia? Deixa eu Quarta-feira ver. agora. Quarta-feira já a praça definitiva é aquele leilão único, gente. Então aqui, ó, tá aqui. Pelo que a gente viu, vale uns 300 mil reais só o lote. Aí
sobra aí 740 mil de diferença. Lucas, uma casa nesse padrão construtivo, que dá ali 270 metros, nesse padrão construtivo aí chega a dar o quê? Uns 4, uns 3 mil o metro quadrado. Vamos colocar por baixo. Pedro, 3 assim, mil. sendo extremamente, para mim, tá sendo extremamente conservador 3 mil, se não para mais hoje em dia, tá? Porque hoje em dia, cada vez mais o INCC só sobe, os materiais de construções estão cada vez mais caros, sim, mas é 3 mil bem por baixo, não 3.500. Vamos lá, 3.500 vezes 270, gente, vai dar ali por volta de 850, R$ 900 de construção. Mais o terreno, que dá ali mais 300. Então já começa no mínimo valer coisa de 1.250.000. Aí vocês têm que o quê? Aprofundar para ver. Ah, mas essa casa é diferenciada, tem um sobrado, não é térreo, ela tem piscina, ela tem um padrão de acabamento melhor que a das outras. Questione para o corretor, gente. O corretor, às vezes, ele vai conhecer a casa. Condomínio, o corretor especializado, ele já conhece a casa muitas das vezes. Aí ele vai te falar, não, a casa é um pouquinho melhor, vale tanto. Ou não, essa casa tem um padrão normal, vale 1.200.000, 1.300.000. Ligue, questione, faça o dever de casa, que pode ser que também seja uma ótima arrematação. E imóvel bonitinho assim, de condomínio, Lucas, sai e revende rapidinho, não é isso? Liquidez pura, né, Pedro? A gente sabe que nós arrematantes, assim, a gente sabe que todos os imóveis a gente procura muito ROI, 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 e é lógico, é o objetivo, né? Mas a gente sempre brinca, fala, mas o que é melhor? Ter um ROI alto em 12, 24 meses, ou, por exemplo, a gente ter um ROI mais curto em 6 meses, né? Porque esse caso é um leilão de estoque, né? Então a matrícula ela passa super rápido, naturalmente tem que analisar imóveis se tem um ocupante ou não, mas a desocupação, quando ela é amigável, ela é muito rápida também. Então, é um imóvel que, se tratar agora de condomínio, né, ou seja, você já com certeza quem está procurando uma casa em condomínio, não quer a casa de rua, né, mas quem quer, eu falo, mas quem quer a casa de rua, compra a casa de rua, mas gostaria de comprar uma casa em condomínio, aqui tem liquidez pura. Né? Então, eu vejo que um imóvel desse, novinho, está dentro do padrão de construção, que está compatível com o condomínio. A casa é uma casa nova, é uma casa atualizada. Deu para ver os ar-condicionados da casa, deu para ver que já tem forro na casa inteira, deu para ver o padrão construtivo, deu para ver que tem uma piscina com uma cascata e pelo que eu vi ali na outra área, acho que é uma jacuzzi, tem uma churrasqueira super bem feita. Eu analiso muito, muito padrão construtivo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, imagina, ali o Pedro passou na live uma casa por 1.200.000 ali, né, por 1.300.000 de anúncio. Aí só que a casa que você passou é bate-olho, o telhado é telha francesa, né? As esquadrias não são esquadrias de alumínio, são uma que você passou esquadria de ferro, né? E outra tinha uma esquadria de madeira. A maioria das casas ali que você passou nos anúncios ali rapidamente, por isso que é importante fazer uma análise cautelosa, eram casas térreas, né? A gente sabe que quando é sobrado também já muda todo o valor, né? Quem tem o mesmo dinheiro na mão, sem dúvida vai preferir comprar a casa que ela quer, ela quer casa de 2 andares, né? Porque se você faz no mesmo lote padrão, se você faz uma casa de 2 andares, que é o sobrado, automaticamente sobrou mais área externa, você tem mais piscina, você tem mais jardim, né? Então, tem que fazer análise, pessoal, completa, e eu sempre falo, analise o padrão construtivo, né? Para um lado e para o outro, porque se essa casa do leilão fosse uma casa antiga, também não adiantaria a gente comparar com casa de padrão construtivo mais alto, né? Eu falo, é sempre 6 com meia dúzia, né? Então, assim, é um imóvel que eu acho que ele é atrativo. Claro, sempre deixo enfatizado que cada um faz a sua análise, a sua tomada de decisão, mas é um imóvel que, se eu pudesse arrematar, eu, sem dúvida, eu olharia com mais carinho esse imóvel e o imóvel anterior também. Perfeito, Lucas. Isso que você falou é muito importante, tá, gente? Ó, vamos pegar duas amostras aqui. Essa amostra, como eu tinha falado, ó, ela tem aqui, ó, já um telhado colonial, tá sujo. Você vê aqui pelas características que é uma casa um pouco mais antiga, né? Você vê aqui, ó, aí você vamos olhar o padrão de acabamento, é uma casa boa, mas que você vai pegar, por exemplo, ó, o banheiro dela aqui, é bem simplesinho, Lucas, ó, tá? Porcelanato até a metade ali, aqueles armários parecendo de Casas Bahia embaixo, e tá um padrão baixo, gente, tá? E aí, ó, vocês vão pegar aqui, ela tá anunciada por 1.400.000, tá? 280 metros, 1.400.000. Aí você pega uma casa no mesmo condomínio, com aqui, ó, metragem até um pouco menor, 30 metros, 25 metros a menos, tá? Só que olha aqui, como é que a testada dela já tá, tá? O layout da casa. Isso aí, gente,
mostra que ela é mais nova, isso mostra, né, que os materiais de acabamentos utilizados nela vão ser mais novos. Óbvio, pode ser um material de pior ou de melhor qualidade, mas olha aqui, você já vai vendo esquadria, que é a bancada de granito, e tal, os porcelanatos feitos. Aí você vê que já começa uma casa de melhor padrão. Olha como é que já muda para um 780, ou seja, 380 mil em relação ao outro, 380 mil a mais, porque padrão de acabamento, gente. Isso a gente tem que levar em consideração também na avaliação. É isso que vocês têm 2 dias para fazer nesse imóvel. Aí você vai falar, ah, Pedro, mas eu não sei. Aqui embaixo, vê o que eu fixei aqui embaixo. Está escrito: digite avaliação para receber um mini curso grátis. Aqui a gente faz uma análise expressa para vocês, uma avaliação expressa. Mas quem digitar avaliação vai receber inbox, tá? Confira depois da live, tá? O link lá para você cadastrar no formulário e receber o mini curso de avaliação. Daí vocês vão ter condição de fazer toda essa análise, ligar para corretor, formar convicção de preço e decidir se arremata ou não esse imóvel. 2 bons casos, Lucas, tratados dessa live. Agora essa casa aí de condomínio, bonita, novinha. E aquele primeiro caso de um leilão de primeira praça que está com valor de terreno sendo casa, gente. Então, 2 oportunidades aí, ó, na mão para vocês começarem o ano de 2026 com o pé direito e, quem sabe, arrematando. Não é isso, Lucas? É isso, Pedro. Quem acha que o ano começa depois do carnaval, que ó, já mostramos 2 oportunidades aqui interessantes, tem mais uma outra oportunidade que a gente até ficou na dúvida se ia trazer para a live também, pessoal, que é um imóvel. Vou até falar para vocês aqui pesquisarem no site também nosso, que já tem até, inclusive, acho, se não me engano, acho que tem 1 ou 2 habilitados. Deixa eu ver aqui a oportunidade. Só Mostra ela aí pra gente. deixa eu Galera, mostrar. enquanto o Lucas procura, esse negócio que ele falou é verdade. Tem gente que o ano só começa depois do carnaval. Mas o que acontece? Nessas datas festivas, os leilões que tem, muitas vezes tem menos disputa. Por quê? Porque as pessoas estão, tá, elas, poxa, eu vou tirar férias, eu vou ficar pensando em leilão. Então, muitas das pessoas que seriam potenciais arrematantes estão viajando, estão curtindo a praia, tá, gente? Leilões ali, ó, que vai do dia 20 de dezembro até dia 10 de janeiro, muitas vezes tem menos disputa porque o pessoal está com a cabeça em outro lugar. Daí surgem as oportunidades. A credora, ela não tem o que fazer se ela resolveu consolidar a propriedade no final do ano, igual esse aqui, em outubro de 2025, na lei de alienação fiduciária fala que ela tem que levar o imóvel a leilão em até 30 dias. Por isso que acontece leilão dia 23, 24 de dezembro, dia 2 de janeiro, porque elas têm que cumprir prazo. Mostra aí o imóvel, Lucas. Ó, Pedro, uma outra oportunidade também que a gente não vai analisar agora, mas ó, é uma casa de um sobrado de 232 metros quadrados em Tupéva, tá? Ou seja, um sobrado grande. Deu para ver aqui que é um sobrado bonito, interessante. Talvez faltou o acabamento externo, mas está com todas as janelas, com tudo. E é um sobrado aqui, ó, leilão de alienação fiduciária. Avaliação 486 mil, claro, tem que validar, mais a segunda praça por 164 mil reais. Ou Opa, seja, é um outro leilão também, pessoal. E esse aqui encerra a data, ó, no dia 9, sexta-feira agora. Ou seja, a primeira semana já de janeiro, já estamos falando aqui de 3 possíveis excelentes oportunidades que tem que garimpar. Então tem gente que vai esperar o carnaval passar, vai esperar uma semana, 2, e tem gente que já vai sair na frente já fazendo aí boas arrematações. perfeito. Ó, vários de vocês já digitaram a avaliação, vão receber o mini curso inbox. E aqueles que quiserem rever a live, pegar alguma parte, alguma técnica ou encaminhar para alguém, essa live ela não fica salva no perfil da Smart Leilões. Ela vai ficar salva no perfil da Leiloaria Smart. Então cliquem aqui, ó, na setinha, sigam Leiloaria_Smart, que a live vai ser salva lá. Não vai estar salva ainda, mas até o final da tarde ela já vai estar lá. E no site, no Instagram da Leiloaria Smart, você vê oportunidades, tá, da Leiloaria Smart. Você tem o link do site da Leiloaria Smart lá. Combinado, Lucas? Perfeito, Pedro. É isso, pessoal. Então acompanhe o perfil, acompanhe o Instagram, sempre está subindo novas oportunidades. Lembrando que toda segunda-feira nós pegamos aí 1 a 2 casos da plataforma da Leiloaria Smart. Vem aqui fazer esse bate-papo. O Pedro aí abre a caixa preta, os conhecimentos dele e mostra como é que faria essa variação e pontos importantes aqui para a gente sempre poder avaliar o imóvel da melhor maneira. Perfeito, Beleza? Lucas. Valeu demais, galera. Valeu pela presença. Vamos começar 2026 com o pé direito. Bora. Tchau, tchau. Vamos. Valeu, Abraço. Pedro. Tchau, tchau. Abraço.